Já estamos de volta com a nossa resenha, aliás, com Tá Na Hora, que começa a resenha nesse momento com as informações, os bastidores da política, aquelas informações, os comentários que você sabe que só encontra aqui no nosso Tá Na Hora. Até o pessoal aí na rádio, do Expediente Final, o John e o Ricardo, eles dizem, não, vamos segurar essa informação pra gente dar com exclusividade lá no Tá Na Hora. Tô sabendo disso. É isso aí, senhores. Boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Olha, o Ricardo estava só prestando atenção. Rapaz, o que ele está dizendo ali? Boa noite, senhores. Valeu. Do Expediente Final, todos os dias na Difusora News, você acompanha no rádio. Logo depois eles vêm para cá e participam do nosso programa na TV, que também pode ser ouvido pelo rádio. É isso. 7 horas e 23 minutos, vou logo começando, porque o governador Carlos Brandão tem rodado o estado nos últimos dias e reunido lideranças políticas de diferentes grupos em uma mesma solenidade. Curioso, né? Todos juntos e misturados, John. Boa noite. Olavo, boa noite a você, ao Ricardo, a todos. O governador Carlos Brandão esteve no município de Matões e Parnarama. Lá, como você falou, ele reuniu algumas lideranças, né, de grupos políticos diferentes. Vamos lá, estavam lá em Matões o ex-prefeito Ferdinando Coutinho e Rubens Pereira. Importante lembrar que o Ferdinando Coutinho e Rubens Pereira são de grupos diferentes, né? Além do prefeito Nonatinho, lá de Matões, da deputada Cláudia Coutinho e de secretários estaduais e municipais. Brandão, na oportunidade, lá entregou alguns cartões do programa Maranhão Livre da Fome, né? E assinou a licitação da MA 040 para 9 de novembro. Ele fez o anúncio, a licitação começa lá a partir do dia 9 de novembro da MA 040, além da revitalização da Praça do Divino. Em Panarama, Brandão também reuniu o governo e oposição, ao lado do prefeito Juvenal e do empresário Remildo Fonseca. Então, lá em Matões, ex-prefeito Ferdinando Coutinho, o ex-prefeito Ferdinando Coutinho conseguiu eleger o sucessor, que foi o Nonatinho, e Rubens Pereira, não é? Que é secretário do governo Carlos Brandão, mas é adversário lá do grupo do Ferdinando Coutinho e Matões. Mas ele conseguiu reunir esses dois grupos. E lá em Panarama, resumindo, também uniu oposição e situação. Do outro lado, o prefeito Juvenal e o empresário Remildo Fonseca, não é? O governador tem tentado, Olavo, unir ali as forças dos municípios. A gente falava ontem, por exemplo, lá da cidade de Pinheiro. Que Pinheiro, o governador ali nomeou a irmã do ex-prefeito Luciano Genésio, a Luciana, para um cargo, né, de adjunto no governo. E também o Luciano Genésio já tinha também indicado a própria ex-esposa, Thaísa, para comandar o Hemomar. E lá em Pinheiro, ele, por exemplo, ele tem o grupo do Luciano Genésio, tem o grupo lá do Segundo, que é deputado, que ficou em segundo nas eleições municipais de Pinheiro. Também tem a possibilidade também muito grande do grupo do Filuca. E o prefeito da cidade de André da Ralpinete também tem uma relação muito boa com o governador Carlos Brandão, mesmo sendo aliado e apoiador do deputado Atelino Neto e senadora Ana Paula, né? O que ele está fazendo, portanto, com o governador Carlos Brandão? Ele está tentando aí unir todas as forças, juntar todas as forças nesses municípios, no sentido, né, de unificar. Inclusive, está até para as eleições do próximo ano. Ele está unindo com, inclusive, nomeações no próprio governo, não é? Lá em Arari, por exemplo, falar de Arari, lá tem simplesmente Maria, que é a prefeita, e o ex-prefeito, o Rui, também foi nomeado recentemente com cargo no governo. Então, também as duas forças lá reunidas, tem o Djalma também. Então, ele está tentando fazer isso nos municípios, e aqui recentemente, em Matões e Parnarama, da mesma forma, porque a gente sabe, Olavo e Ricardo, que caso saia um candidato, por exemplo, Eduardo Braide, caso saia o Laes para disputar o governo, a gente sabe, né, que pelo menos eles vão tentar pegar alguma liderança política de cada município. Sim. Certo? E o governador está tentando acomodar todos, né, para nos dar margem para essas lideranças aí apoiarem outras candidaturas. Portanto, por isso que está agregando aí na base. Vamos ver como é que vai ficar aí, porque o movimento está acontecendo no interior do estado, muitas movimentações, não é, Ricardo? Boa noite para você. Boa noite, Olavo, boa noite, John, boa noite a todos. Justamente essa soma aí resulta naquela matemática que eu falei aqui outro dia, né? Que a eleição
ela no Maranhão se decide lá fora, né? No interior do estado, né? E você tem aí essa estratégia de juntar todo mundo, é a estratégia que funciona a partir do Palácio dos Leões, né? E o governo Brandão, o governador Carlos Brandão, não é o primeiro, né, a fazer essa estratégia, né, de juntar várias correntes antagônicas, às vezes adversários ferrenhos. Por exemplo, o John revelou aí que em Matões ele reuniu no palanque lá o Ferdinando Coutinho, que é o ex-prefeito, e o Rubens Pereira, né, que já foram aliados num passado até não tão distante, mas que hoje estão muito separados, né? E isso, de certa forma, influi muito no resultado da eleição. Aquilo que o John falou, até para barrar a entrada, a chegada de outros nomes concorrendo ao Palácio dos Leões, que possa pegar um ou outro ali que não está aliado ao governo. Deixa eu mandar um alô aqui para quem está acompanhando a gente nas redes sociais, no YouTube. Quem está na transmissão do YouTube, muito obrigado. Acompanhando o nosso Tá Na Hora, programação ao vivo, 24 horas da difusora lá no YouTube. Quem está com a gente na audiência é o Raimundo Pinto, do município de Brejo. Está todo dia com a gente, muito obrigado. Valeu, ele está dando boa noite aqui para a gente. 2106-9403 é o número do nosso WhatsApp. Também mandando um alô aqui para Fábio da Vila Embratel. Está mandando um alô para o filho, o Fagner Levi. Estão ligados aqui no nosso Tá Na Hora. Opa, Fábio da Vila Embratel, obrigado. E um alô para o filhão dele, o Fagner Levi. Um abraço para você e para o seu filho também. Francisco Lima também está na escuta do nosso programa. Está aí, ó. O Francisco Lima Maranhão, pedindo para a gente também falar um pouco do Laésio Bonfim, informações que a gente vê aí das últimas movimentações do pré-candidato. Já a gente fala. Tem gente comentando aqui, dando a sua opinião, dando boa noite, e a gente agradece a sua participação. 2106-9403 é o número do nosso WhatsApp. Daqui a pouco a gente volta aqui para os nossos telespectadores, porque, Ricardo, o prefeito de Bela Vista do Maranhão, ao invés de construir, presta atenção nessa informação, hein? Construir uma ponte para facilitar a travessia dos moradores do povoado Chapada para o centro da cidade, entregou uma canoa. Só vendo para acreditar, Ricardo. Olavo, é dessas coisas exóticas, inusitadas, que de vez em quando a gente vê na política, né? Outro dia a gente estava falando aqui da história daquela bomba do poço, lembra? Sim. Qual o município, John, lá? Cajari. Cajari, né? Isso. Que a bomba do poço lá da comunidade queimou e a comunidade foi no prefeito, o prefeito demorou para repor, pelo menos consertar a bomba. Aí veio um político de outra cidade que a comunidade foi lá e pediu, ele colocou a bomba, o prefeito foi lá, tirou a bomba e botou. Foi uma confusão dos diachos, né? E agora tem essa história aí da canoa, né? A canoa em Bela Vista do Maranhão, no povoado Chapada, como você falou, né? Agora sim, provavelmente o município não tem recurso para construir a ponte, né? Vamos considerar que não tem recurso para construir a ponte. Mas essa iniciativa, o que chama a atenção não é o fato de o prefeito doar uma canoa para a comunidade. Talvez a comunidade necessite da canoa para fazer a travessia do rio. Ocorre a forma, né? Ele subiu num caminhão, fez um discurso, chamou o líder lá da comunidade para entregar a canoa. Tem até vídeo, né? Tem vídeo aí, vocês vão ver. E a canoa não é lá uma canoa. Vamos ver aí. Pois é, pessoal, estamos aqui hoje no povoado Chapada, onde viemos trazer uma canoa, não é isso? Para fazer a travessia do povoado à nossa cidade de Bela Vista. Estou aqui ao lado do seu Chico, ao lado do nosso grande amigo e líder Paixão do Povo. E aqui dizer que essa canoa vai ser de suma importância para a nossa população. É isso, meu amigo Paixão? É verdade, é uma canoa que vai suprir a necessidade do povo da Chapada. E agradecer ao nosso prefeito Adilson Duri, que sempre vai atendendo nossos pedidos. E agradecer também ao nosso grande líder Augusto Filho e ao nosso grande líder José Augusto Souza Veloso. Um forte abraço a todos vocês. Olavo, é exótico, né? É inusitado. Porque, vamos lá, se fosse numa forma
de manifestação, né? Diz assim, ó, o governo do estado não faz a ponte, a gente não tem recurso, então a gente dá a canoa para a comunidade, beleza, né? Se fosse lá, tipo aquela ponte lá de Estreito, né? Estreito e Aguiarnópolis, aquela ponte que caiu, se o governo federal não tivesse agido para construir uma nova ponte, um ou outro prefeito podia dizer, já que o governo demora para fazer a ponte, está aqui a canoa e tal. Seria uma brincadeira, né? Provocativa, né? Agora, da forma solene como ele faz a entrega, é que chama a atenção, né? Teve a história de uma ponte, não teve, John? Foi. Os prefeitos se uniram, os prefeitos de Anapurus e Matarroma, não é? Os dois prefeitos se uniram para fazer a recuperação de uma ponte de madeira, que segundo o gestor foi concluída em apenas 24 horas, né? Para te ver como não era coisa tão difícil. Após a divulgação do vídeo, a população reagiu com incredulidade, né? A comemoração pela entrega de uma ponte de madeira, considerada uma obra simples aí, à frente às demandas atuais, não é? Fez em 24 horas. 24 horas e teve que unir os dois, não é? Os dois, Para não dar problema, né, Ricardo? Ó, lá o Bela Vista do Maranhão, o prefeito é o Adilson do Guri, né? O Adilson do Guri que veio aí com essa canoa, né? É inusitado, né? É diferente. Agora, a gente brinca com essa situação e lá no expediente final, os nossos ouvintes, como aqui no Tá Na Hora também, os nossos telespectadores e ouvintes, o pessoal embarca na onda e é muito legal essa interação que fazem com a gente. Teve um ouvinte gaiato lá que disse assim, olha, tá faltando os remos, mas um vai ser o voto para deputado estadual e o outro remo para deputado federal. Pronto. Até brincava, o ouvinte também até brincava lá também, porque além de dar a canoa, que não deve ser tão cara assim uma canoa dessa, não é? O Ricardo falou dos remos, né? Mas poderia facilitar a vida das pessoas, botar um motorzinho lá, alguma coisa. Oh, meu Deus, uma sugestão, lancha. os ouvintes não param de brincar. Tá aí. Ó, a gente tentou entrar em contato com a assessoria da prefeitura, com a comunicação, para ter uma resposta do prefeito sobre essa situação aí. A gente ainda não recebeu retorno para falar do posicionamento da prefeitura, do próprio prefeito em relação a essa repercussão do vídeo e toda essa situação aí mostrado nesse vídeo, comentado aqui pelo Ricardo. Agora, Olavo, deixa eu fazer aqui uma colocação. Eu falei que talvez o município não tenha recurso e tal, mas a cada 4 anos, independente de quem esteja na prefeitura, está lá pedindo voto para deputado federal, deputado estadual, senador, né? Cadê o pessoal que é votado aí para o Congresso Nacional, que não manda as tais das emendas, né, para construir a ponte? Aí precisa, pelo visto, né? Deixa eu me lembrar também que há algumas semanas, alguns dias, alguém pediu para eu falar aqui, pediram para eu falar aqui para chamar a atenção da situação dos moradores de Cachoeira Grande, né, que também fazem travessia com o município. Agora, de cabeça, não me lembro qual município que faz ali a travessia. Que em vez de, para ser mais rápido ali, eles cobram a ponte seria maravilhoso, assim, mas um serviço de mais qualidade para fazer essa travessia, porque do contrário, você tem que dar uma volta muito grande para acessar o município, para entrar no município lá de Cachoeira Grande. Foi essa reclamação, esse alerta que me pediram para fazer já há alguns dias, acabou passando aqui, eu não lembrei, mas agora que falou dessa questão da ponte, acabei me lembrando e trago essa outra informação de telespectadores. Deixa eu esticar essa história aqui com um detalhe. Você vê o Maranhão com essas demandas que são demandas que eram para estar superadas, né? Essa coisa de ponte ligando um município para outro, isso aí era para estar superado. Mas a gente tem ainda o governador com aquela ideia, essa ideia fixa de dar uma caminhoneta, cabine dupla para cada Câmara Municipal. Era melhor investir, né, na infraestrutura dessas cidades aí, né? É isso aí. E aí, você pode participar com a gente, 2106-9403, aqui enquanto a gente vai falando, a gente vai buscando aqui, são muitas mensagens dos telespectadores e também informações para a gente trazer para você aqui do nosso Tá Na Hora, os nossos telespectadores. John, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado decidiu rejeitar a PEC da blindagem, todo aquele alvoroço, aquela grande repercussão. Agora o projeto de lei será arquivado, é isso? Explica pra gente.
A CCJ enterrou já, foi arquivado, não tem como, não passa. A opinião pública aí cai matando em cima dos políticos, dos deputados e senadores, dessa PEC da blindagem. Para quem não sabe, a PEC da blindagem, resumindo, uma certa impunidade, blindagem para deputados, por exemplo, senadores que praticassem crimes. Por exemplo, um deputado ou um senador cometesse um homicídio, praticasse crime de racismo, estupro, ele só seria processado e até preso se tivesse autorização da própria Câmara do Senado. Isso em votação secreta, que é um absurdo, um descalabro muito grande, um assinte, E por conta disso, dessa grande repercussão negativa, foi parar hoje na CCJ do Senado, já tinha aprovado no Senado, foi para a CCJ do Senado, lá foi rejeitada e o presidente da Casa já, portanto, ali matou, por exemplo, arquivou, não vai mais para frente essa PEC da blindagem. Até tentou lá o Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, que agora é senador, colocar uma emenda para dizer, não, vamos colocar só em relação a crime de opinião, relacionado à honra, para que o Supremo Tribunal Federal não possa, aí vir para cima da gente, para que possa ser blindado pelo STF por conta da nossa opinião. Sim. E aí, mas não passou porque não tinha nem clima, para passar ali no Senado. Foi rejeitada e agora, eu até vi o relator lá da Câmara dizendo que ele não queria nem comentar, que já foi morte matada, não tem mais jeito, já finalizou. E a gente tem aí a fala do presidente do Senado. Tendo em vista que a Comissão de Constituição e Justiça, no dia de hoje, de forma unânime, aprovou o parecer da lavra do senador Alessandro Vieira sobre essa proposta de emenda constitucional, concluindo no seu parecer pela sua inconstitucionalidade e injuridicidade e no mérito pela sua rejeição, esta presidência, com amparo regimental claríssimo, determina o seu arquivamento sem deliberação de plenário. Pois é, foi enterrada então. E quanto ao projeto de lei que trata sobre a anistia, como é que estão as negociações? A que pé está essa situação, Ricardo? Olavo, muito provavelmente vai pegar o mesmo destino aí da blindagem, As manifestações não foram exclusivamente contra a blindagem, também contra a anistia houve a manifestação, E assim, você viu aí o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, presidente do Congresso Nacional, falando, Essa fala que vocês colocaram aí foi um tempo generoso, mas ele falou quase meia hora lá se justificando com os pares o porquê, que foi sepultado. Foi sepultado porque a opinião pública foi para a rua. O brasileiro protestou dizendo, nós não aceitamos, não queremos essa pataquada. Por isso que foi rejeitado. A anistia deve ir também pelo mesmo rumo, porque existia um acordo. Tanto que 12 deputados do PT votaram a favor, Os deputados do PDT, depois que sepultaram lá no Senado, os deputados do PT disseram, mas a direção nacional disse que era para a gente votar a favor, porque havia um acordo para aliviar aqui e aliviar também na anistia. Não foi para frente por conta da opinião pública. Eita, vamos encerrando a nossa bancada hoje, os nossos assuntos de política um pouco mais cedo, para a gente falar de programação. Tá vendo esse rapaz que está aqui à minha esquerda da bancada e à direita do seu vídeo? Esse rapaz aí, que a gente está falando com ele, tá de camisa vinho. A partir do 1º de outubro, nós teremos novidades na programação da Difusora. Veja só. O programa que não foge da realidade está de cara nova. Agora com Franco Monte e uma equipe de jornalismo pronta para dizer o que precisa ser dito. Aqui, onde a notícia chega primeiro e onde a treta é pesada. Porque falar a verdade não é opção, é necessidade. Deu Treta com Franco Monte. De segunda a sexta, a partir de 1º de outubro, na TV Difusora. É uma alteração porque o nosso querido Ricardo vai se dedicar a projetos específicos aqui de comentários, opinião na política, por isso vai ter mais espaço nesse segmento
dedicando a esse projeto, né, Ricardo? É isso, e a gente precisa registrar a chegada do Franco Monte, que é uma das referências, né, do jornalismo aqui do Maranhão, um grande profissional, vai fazer aquela dobradinha com aquele mala chamado Miguelito, né? Pronto, e você vai acompanhar o Ricardo aqui na nossa programação, cada vez mais espaços sobre política, no Hora D, aqui no nosso Tá Na Hora, ele não vai sair daqui não, viu? Não tá liberado não, ele é patrimônio nosso aqui, no expediente final, muito trabalho, como o Marçal tá dizendo, olha, ele quer puxar aqui, eu vou te dizer um negócio, mais trabalho, Marçal, rapaz, tu é mal, hein? Mas você vai ver ele mais na programação, participando desse lado da política. O Tá Na Hora Maranhão fica por aqui, obrigado pela companhia e audiência, a gente volta amanhã a partir das 6h30, boa noite, até lá, fica com Deus, beijo da família, tchau!